verso de número 46. Amém? Hoje nós estaremos falando sobre o segundo milagre. Nós já falamos do primeiro, que Jesus transformou a água em vinho. Hoje falaremos do milagre que Deus fez na vida do oficial do rei, né? Na vida do filho do oficial do rei. Coloca aí, filho, o texto, por gentileza. João capítulo 4, a partir do verso de número 46. Os irmãos que não têm Bíblia, acompanhem pelas TV, tá bom? Lembrando os irmãos que têm Bíblia no celular, tá? Aplicativo. Então você pode abaixar também a Bíblia no celular, né? Hoje nós estamos aí com a tecnologia. Eu tenho Bíblia aqui no meu tablet também, tenho as 3 Bíblias aqui. Cada uma dá uma tradução. Tem um outro aplicativo aqui que tem mais de 50 traduções de Bíblia aqui, na tradução do meu tablet. Amém? Vamos lá. Olha o que o texto diz. Segunda vez Jesus foi a Caná da Galileia. Ó, o primeiro milagre não foi na Caná da Galileia? Sim ou não? Aí Jesus vai para Jerusalém. Depois que Jesus vai para Jerusalém, ele volta de novo para a cidade, para Caná da Galileia. Então o segundo milagre foi também em Caná da Galileia. O primeiro foi lá e o segundo também. Olha lá, ó. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Verso 47. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele. Lembrando que Caná da Galileia é um vilarejo, uma comunidade da Galileia, onde havia muitas pessoas humildes ali, camponeses, né, que mexiam com a agricultura. Foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Verso 48. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes: pois a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. 54. Jesus novamente fez este segundo milagre, quando ia da Judéia para a Galileia. Você pode dar glória a Deus? Amém? Então nós estamos vendo o segundo milagre aqui. E o tema dessa mensagem é a fé de um cortesão. Você pode repetir após mim? 1, 2, 3. Pastor, o que é um cortesão? Um oficial. Né? Ele era um cortesão do rei. Ele era um oficial do rei. Qual rei, pastor? Fala, pastor, qual rei? O rei Herodes, né? Então nós vamos ver aqui que a maioria, a título de introdução para nós entendermos, que a maioria dos comentaristas, e quando eu falo comentaristas, são pastores, teólogos, que estudam o texto e dão as suas opiniões a respeito do texto. Então nós vamos ver que a maioria dos comentaristas acha, né, que esta é a outra versão da história da cura do servo do centurião. Por quê? Porque em Mateus capítulo de número 8, do verso 5 ao 13, e Lucas capítulo 7, do verso 1 ao 10, vai dizer uma história semelhante de um centurião que tinha um servo que estava doente, foi lá pedir um milagre, falou para ele: Jesus, eu preciso de um milagre. Aí Jesus falou assim: ó, eu vou na tua casa. E aí o centurião disse: você não precisa nem ir, só me libera uma palavra que eu sei que o meu servo será curado. Então alguns comentaristas, né, acreditam que há diferença. Alguns acreditam que é semelhante, mas nós vamos ver que há diferenças que justificam Som.
Abaixa aí, filha. Três. Som. Ei, aí. Há diferenças que nos justificam tratá-la totalmente independente essas duas passagens, do centurião e do oficial que o seu filho estava doente. Então, certas coisas sobre a conduta desse oficial ou desse cortesão são um exemplo para todos nós. Então, vamos aprender algumas lições que esse cortesão nos ensina, exercendo a sua fé para receber o seu milagre. Amém? Vamos ver a primeira lição. Número 1. Aqui está um cortesão que se dirigiu a um carpinteiro. E isso, irmãos, isso aqui é extraordinário. Dá só um pouquinho de som aqui para mim. Agora tá baixo. Só um pouquinho aí. Porque senão eu começo a achar que eu estou falando baixo e eu começo a gritar. Amém? Vamos lá, gente. Então aqui está um cortesão que se dirigiu a um carpinteiro. Isso aqui é extraordinário. Por quê? Porque você precisa entender o seguinte: a posição desse cortesão. Ele é um oficial do rei, ele não é qualquer um. E aí fica fácil para a gente, porque para nós, Jesus é o Salvador, sim ou não? Jesus é o Senhor, sim ou não? Ele é o poderoso, sim ou não? Aí para nós é fácil a gente falar que a gente foi até Jesus. Sim ou não, meu jovem? Então, tá prestando atenção. Como é que você chama, meu filho? Seu nome? Gabriel? Do quê? Deus te abençoe, viu, Gabriel? Viu? Você sabia que Gabriel é o nome de um anjo? Tem um anjo que chama Anjo Gabriel. Seu nome é bíblico, viu? Amém? Então vamos lá. Olha aqui para mim. Presta atenção, Gabriel. Ó, então é fácil a gente entender isso quando a gente se prostra ao Senhor. Porque Deus é poderoso, o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Agora eu quero que você entenda o Jesus homem daquela época. Sabe qual que era o assunto que saía? Que Jesus era carpinteiro, filho de Maria, de Nazaré. E Nazaré era um vilarejinho tão pequenininho, tão furreca, que quando foram falar para Natanael, eu encontrei o Messias, Jesus de Nazaré. O que Natanael falou? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tanto que Nazaré era ruim. E aí, para nós é fácil, mas agora para um oficial, um cortesão do rei, que faz parte do palácio, que está entre a corte, e procurar um carpinteiro chamado Jesus, isso é extraordinário. Então o que nós vamos ver? Nós vamos ver que ele era um homem de alta posição, né? Ele era da corte de Herodes. Jesus era apenas um carpinteiro ali, né? E por outro lado, não tinha status. Ser um carpinteiro não era status, né? Ele era apenas um carpinteiro da aldeia de Nazaré. Além disso, presta atenção nisso. Além disso, Caná da Galileia ficava a 32 quilômetros precisamente de Cafarnaum. Agora pensa comigo, um cortesão, um oficial do rei pegar a estrada e andar 32 quilômetros para ir atrás de um carpinteiro de Nazaré, esse homem está se dedicando, esse homem está exercendo a sua fé. Então é por isso que ele demorou chegar na sua casa na volta. Porque quando a gente lê o texto, o que o texto vai dizer? Que no outro dia que ele chegou, ele falou assim, ó, uai, o menino melhorou? Melhorou. E que hora que foi? Foi ontem às 7 horas. Então é por isso que ele demorou voltar para casa, porque era 32 quilômetros de Canaã da Galileia a Cafarnaum. Então não poderia haver cena mais improvável, gente, no mundo, que um importante oficial da corte correndo mais de 30 quilômetros para pedir um favor a um carpinteiro. Então o que nós estamos vendo aqui? Coisas extraordinárias que esse cortesão está nos ensinando. O que ele está nos ensinando, pastor? Que antes de mais nada, esse cortesão engoliu o seu orgulho. Sim ou não? E esse é um dos passos, viu, para a gente receber o milagre. Porque o que tem de gente orgulhosa não está escrito. E eu vou falar a verdade, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Milagre e orgulho não combinam. Eu vou repetir isso, viu? Milagre e orgulho não combinam. Os dois não andam juntos.
Sabe por quê? Porque o orgulho nos impede de nos prostrarmos e de nos reconhecermos que nós não somos nada e que Deus é tudo. Por incrível que pareça, tem gente que está na lona, está na dificuldade, está na prova, está passando luta, mas não reconhece. Quando você fala assim, ô meu irmão, vamos para a igreja, você vai receber uma palavra de Deus. Não, não vou para a igreja não. Por quê? Porque o orgulho impede. Está passando luta, está uma prova, mas o orgulho, a soberba, o egoísmo dentro do coração de que acha que não precisa de oração, de que acha que não precisa buscar a Deus, é terrível. Só que o texto está nos dizendo que esse cortesão, esse homem oficial do rei, de alta patente, ele andou 32 quilômetros só para buscar um milagre para dentro da sua casa. Ô glória! Nós estamos vendo que ele estava necessitado e nem as convenções, nem os costumes impediram de levar a sua necessidade a Cristo. Ou seja, o que eles vão pensar de mim? Agora pensa comigo, meu irmão. Porque é fácil. Eu já disse. Para nós, Jesus é o poderoso. Mas para um cortesão, o que os outros vão pensar indo correndo atrás daquele carpinteiro da aldeia? O que você está arrumando? Você é um oficial do rei. Olha, você não está com eco não, tá? Está com eco? Oh, meu Deus, que prova que é essa aí, Jesus? Meu Deus do céu, vai dar até efeito agora. Amém? O que você está arrumando? Você está andando 32 quilômetros para ir atrás de um carpinteiro da aldeia? Mas ele não colocou no seu coração o que ia pensar dele. Ele não colocou no seu coração o que ia dizer dele. Ele não colocou no coração o que ia falar dele. Ele sabia que ele precisava de um milagre. Ô glória, você precisa entender isso. Recebe essa palavra aí no seu coração. Aleluia. Até quando você vai ficar preocupado com o que as pessoas vão dizer? Até quando você vai ficar preocupado dentro do seu coração o que as pessoas vão pensar? Até quando você vai ficar carregando isso dentro do seu coração? O que vai dizer? Ai, mas agora vai começar a falar que eu estou indo, que eu estou orando, que eu estou chorando, que eu estou me prostrando. Deus está mandando te dizer. E aí, você vai dar bola para o que as pessoas estão falando? Ou você vai se entregar na minha presença e viver os meus milagres? Oh, recebe essa graça da palavra essa noite, porque essa noite eu quero liberar essa palavra no mundo espiritual. Há um mover de Deus essa noite, nessa terça profética. Orgulhos estão caindo por terra. Orgulhos estão caindo por terra essa noite, porque essa noite nenhuma barreira vai travar o milagre que ele tem para realizar na sua história. Levante a sua mão e dê o seu melhor glória a Deus. Então, se nós quisermos a ajuda que Cristo pode nos dar, nós devemos ser humildes e suficiente para engolir o nosso orgulho e não nos importarmos com o que os outros vão dizer. Isso é tão tremendo, presta atenção. Uma vez, eu fui convidado para participar de um ponto de pregação no culto no lar. E eu estava começando a ir na igreja. E no mundo tem isso. Homem não chora. É ou não é? Homem não chora, meu amigo. Esse negócio de homem ficar chorando aí não funciona, não. E no mundão tem isso. Não, homem não chora. E aí eu fui no culto, rapaz, mas eu chorei igual a criança. Mas eu chorei. E aí eu fui trabalhar. E aí eu conversando com um amigo meu lá, e aí eu peguei e falei assim, rapaz, eu fui no culto, mas eu chorei. Na hora que eu falei isso, ele começou a rir de mim. Ele falou, o quê? Você chorou? Eu chorei, não foi pouco, não. Ele falou, você tá ficando doido, rapaz. Você tá tirando, Jason? Você chorando, rapaz? Para com isso e tal. E ele riu de mim. Eu falei assim, se você for, você chora também. Aí sabe o que aconteceu? Ele foi. E ele foi no culto. E aí, tal, pá, o culto acontecendo lá, os irmãos louvando a Deus e tal, aquele fogo, aquele poder. E eu lá, sintonizado no Senhor, chorando. Falei, oh meu Deus, que coisa boa. Ele tá no mundão sofrendo demais. Quando você vem para a igreja, você começa a sentir a presença de Deus. O Espírito Santo começa a tocar seu coração, irmão, é uma coisa mais gostosa do mundo. E eu chorando lá e dando glória a Deus assim. Na hora que eu olhei pro cantinho, rapaz, tipo, um menino que tá derretendo igual a manteiga. Mas chorando, ele era galeguinho assim, igual o Breninho assim, do olho verdinho também. E ele chora, o olho dele vermelhinho assim, vermelho chorando. Na hora que eu olhei para ele, eu comecei a rir na hora do culto.
Aí eu falei, filha, você vai? E eu não te falei? Por quê? Porque a gente tem que se derramar na presença de Deus e não pode dar bola pelo que os outros vão falar. Oh, glória a Deus. Você tem que vir aqui e se entregar, meu irmão. Só, oh, meu Deus. Só você sabe do milagre que você precisa. Se for preciso levantar, ficar de pé, levantar a mão e gritar e adorar, faça. Não dá bola porque o irmão A e o irmão B vai dizer. Se for preciso, arrasta a cadeira, se prostra no chão e começa a chorar e adora, faça. Pense que você está só você e o Todo-Poderoso essa noite. Mas você não pode sair daqui sem o seu milagre. Você não pode sair daqui pensando no que vão falar. Deus está mandando te dizer, se entrega na minha presença. Que hoje tem milagre. Meu Deus, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui hoje, poderosamente. Há um mover, há uma atmosfera espiritual aqui essa noite, de milagre, de quebrantamento essa noite. Segunda lição que ele nos ensina. Segunda lição que ele nos ensina é que esse cortesão, ele se recusou a desanimar. É a segunda lição que ele nos ensina. Por quê? Porque Jesus encontrou ele com uma afirmação um pouco sombria e dura. Porque na hora que ele se achega até Jesus, o que Jesus fala para ele? Jesus dá uma repreensão, falando assim, ó, se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês não crêem. Agora pensa comigo, irmão. Você está precisando de um milagre. Você chega diante de Jesus e Jesus já te dá uma lapada dessa. Hã? Você está sofrendo, seu menino está quase morrendo. Aí você chega, Jesus. Aí Jesus fala assim, mas se vocês não veem milagre mesmo, vocês não acreditam, hein? E aí? Tem uns aí que é dodói, viu? Se o pastor falando já se dói, imagina o próprio Jesus. Porque eu ainda penso para falar Jesus, não penso não, viu? Hã? Aí, o que ele faz? O que ele vai fazer? Ele não desanima. Ele continua na mesma posição, porque é assim, irmão. Sabe por quê? Porque quando Jesus nos libera, mesmo palavras duras, ele quer provar se a nossa fé é verdadeira. Ele fez isso com outra pessoa. Sabe com quem que ele fez? Com a mulher cananeia. Eu já preguei aqui. A mulher cananeia, o que aconteceu com ela? Ela estava com uma filha endemoniada dentro de casa. Na hora que ela clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Jesus responde? Eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pronto. Buscou, já recebeu uma palavra que não queria ouvir. Aí ela clama, Senhor, me ajuda, socorre-me. O que Jesus fala para ela? Não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Olha para você ver. Sabe o que ele está falando? Eu não vou pegar o pão que eu tenho para os filhos e dar para os cachorros. Se fosse você, o que você faria? Se Jesus chamasse você de cachorrinho? Hã? Eu tenho certeza que alguns de nós levantaram e falaram, que cachorro o quê, rapaz? Quer saber de milagre também, mais não? Tem uns aqui que eu tenho até medo de pensar o que poderia falar para Jesus. Porque tem uns que falam, eu não levo desaforo para casa. Eu não é, irmão. Só que ela fez ao contrário, viu? Na hora que Jesus falou assim, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí ela arrasa. Porque quem se prostra verdadeiramente diante do Senhor, ela se entrega e ganha o coração do Pai. O que ela fala? Ela fala assim, ó, sim, Senhor. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus filhos. Isso é extraordinário. Pode parar para pensar, ainda mais aqui, que aqui tem muito. Para ali na Letícia, ali no salgado, vai comer um salgado, se não roda 10 cachorros em volta de você. Ô irmão, toda vez, você vai comer, aí você está comendo, o cachorro para na sua frente assim, ele olha com a cara para você, que se você não pegar o pedaço do salgado e dá para ele, você não consegue nem dormir de noite. Não é, irmão?
Aí você pega e fala assim, eu vou te dar, tá? Eu vou te dar, e você vai dar pro cachorro. Porque eu com a cara e falo assim, só um pedacinho eu quero. É ou não é? Ela falou, Senhor, eu não quero o pão inteiro, eu quero só uma migalha, que eu sei que essa migalha fará um milagre na minha casa. Oh glória, recebe essa palavra no seu coração. A presença do Espírito Santo está aqui essa noite. E Deus está mandando te dizer, e aí? A sua fé é verdadeira ou a sua fé é maleável e falsa? Porque se for verdadeira, independente da circunstância, você permanece na minha presença. E hoje tem milagre, hoje tem vitória, hoje tem porta. Hoje o Espírito Santo libera essa palavra. Meu Deus, eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui. Começa a receber a presença de Deus aí no seu coração, que renova a sua fé para não retroceder para trás e continuar crendo e adorando a Ele. Então, Jesus está fazendo isso para certificar se a fé dele é verdadeira. Se vocês não veem milagre, vocês não acreditam. Mas ele mostra que a fé dele é autêntica e que ele está ali para receber essa vitória, independente se a resposta seria dura ou não. Então o que nós vamos ver? Que esse homem, se ele tivesse se afastado de forma irritada, petulante, se fosse orgulhoso demais para aceitar uma repreensão, como Jesus repreendeu ele, se ele tivesse desistido desesperadamente na hora, ele tinha perdido a sua bênção. Mas Jesus certificou que a sua fé era uma fé verdadeira. Então as pessoas, irmãos, nós precisamos ser sinceras antes que a ajuda de Cristo possa chegar a nós. Deus está olhando a nossa sinceridade. Então, primeiro, antes do milagre chegar na sua vida, Jesus vai olhar, ver se você está sendo sincero na sua busca. Se você está sendo sincero na sua busca, o milagre chega. Amém? Então nós vamos aprender que quem não se aproxima com o coração verdadeiro diante de Cristo, ela não permanece quando a resposta de Jesus não é aquela que ele queria. Sim ou não? É. Mas todos que se prostram com o coração verdadeiro e com uma fé, ainda que seja pequena, mas disposta a receber um milagre, ele permanece na presença do Senhor. Oh glória! Se a sua fé é grande e sincera, você vai receber o milagre. E se a sua fé é pequena e sincera, você recebe o milagre do mesmo jeito. Oh glória! Aleluia! Porque ele está vendo a sinceridade. Se a sua fé é pequena, o Espírito Santo está liberando nesse altar. Eu te ajudo na sua fé. Eu fortaleço a sua fé para que essa bênção e essa vitória chegue para você. Em terceiro lugar, nós vamos aprender com esse cortesão, com esse oficial do rei, que ele tinha fé. Ele tinha fé. Isso é tão lindo, irmãos. Por quê? Porque agora, vamos falar a verdade, deve ter sido difícil para ele. Ele dar as costas e voltar para casa com a garantia de que Jesus tinha feito um milagre na vida do seu filho. Presta atenção. Na hora que ele falou, Senhor, faz um milagre. Vai lá na minha casa. Jesus só falou assim, ó. O teu filho vive. Agora, pensa comigo, irmão. Pensa comigo. 32 quilômetros, Diego. Jesus falou assim, ó. Teu filho vive. Eu falei, ok. Agora pega 32 quilômetros e volta para casa. Pensa comigo o caminho. O que não passou na mente desse pai? Será que pensou dúvidas? Senhor, será que eu vou chegar lá, vai ter acontecido alguma coisa? Será que se eu chegar lá, meu menino já vai ter morrido? Agora pensa comigo. Como que foi difícil para esse pai? Só que ele mostrou a sua fé. Oh glória! Aleluia! Meu Deus! Por quê? Porque atualmente, nos nossos dias, né? É até fácil hoje essa ideia aí de pensamento positivo, não é?
Tem muitos livros aí, os coach, então nem se fala, né? Os coach. Tem pensamento positivo. Pensamento bom atrai coisas boas, né? Mas naquela época não tinha coach, não, meu irmão. Naquela época não tinha esse negócio de pensamento, de exercer uma fé, de que você tem pensamentos bons e atrai coisas boas. Não tinha isso, não. Agora a distância foi uma prova para aquele pai. Até ele chegar em casa, foi um desafio para aquele pai. Mas, no entanto, ele teve fé suficiente. Suficiente para voltar e caminhar de volta por aquela estrada e andar 32 quilômetros. Com a certeza dentro do seu coração que Jesus fez um milagre e que dentro do coração dele aquela palavra que Jesus liberou já era suficiente para confortá-lo. Oh, glória! É da própria essência, irmãos, da fé, que acreditamos que Jesus diz e o que ele diz é verdade. Então, a fé produz essa essência de que tudo que sai da boca de Jesus é verdade. Isso vem da fé, irmão. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó, isso vem da fé. Isso é a essência da fé, fala. Tudo que sai da boca de Jesus é verdade. E Jesus libera nesse altar essa noite a sua palavra para a sua vida. E essa noite Deus está te dizendo, faça como aquele oficial. Tenha fé, aleluia. Eu quero profetizar essa noite para a sua vida. Que essa noite é noite de você voltar para casa com essa palavra liberada no seu coração. Volte para casa alimentando essa fé de que Deus é poderoso para fazer um milagre na sua história. Oh glória, aleluia. Qual é a bênção que você busca na presença de Deus hoje? Qual é a vitória que você busca? Qual é o milagre? Qual é a libertação? Qual é a solução? Deus está mandando te dizer, vai, aleluia. E seja isso feito para contigo como tu desejas. No ato de você voltar, no meio do caminho, acrescenta essa fé dentro do seu coração, tomando posse, porque Deus é poderoso para te entregar essa vitória e esse milagre. Você acredita nisso? Levante a sua mão e adore a Ele. Você tem que se entregar de uma maneira 100%. Quando você crê e exerce a sua fé e acredita no milagre 100%, a vitória chega. Você tem que se entregar, sabe de como? Presta atenção. Você tem que se entregar para esse milagre, exercendo a sua fé como se estivesse se afogando. E só tem um para te ajudar. Quando uma pessoa está afogando e chega o auxílio para tirar ela daquele afogamento, daquela situação tão difícil, ela coloca toda a sua esperança de que aquele escape é a solução para a sua vida. Deus está mandando te dizer, se entrega hoje e exerce a sua fé como que você estivesse se afogando, porque eu sou o único escape para a sua vida e para a sua história. Aleluia! Oh, glória a Deus! O que Jesus vai falar para ele no capítulo 4, verso 50? Jesus respondeu, pode ir, seu filho continuará vivo. E o texto vai dizer assim, ó, o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Oh glória, aleluia. Isso é extraordinário, porque Jesus só falou assim, ó, vai, teu filho vive. O texto diz assim, ó, e ele confiou e partiu. Oh glória. Essa noite é a noite de você fazer isso. Deus está mandando te dizer, é hora de você exercer essa fé. Confia nas promessas que eu te disse. Confia nas vitórias que eu te libero. Confia nos milagres que eu decreto. Confia e parte. Volta, porque eu sou poderoso para sustentar minha palavra na sua vida até o fim. Você acredita nisso? Diga amém. Quarta lição que ele nos ensina é que ele se rendeu diante do Senhor Jesus. E ele se rendeu de tal maneira, presta atenção, de tal maneira que ele não foi um homem que foi buscar Cristo e recebeu um milagre e depois foi embora e esqueceu Jesus. Porque tem gente que faz isso, viu? Ele vem na igreja porque ele está precisando tanto de milagre, irmão. A vida está uma prova. Aí vem na igreja, ó, vira o melhor crente da igreja.
Falei, gente, mas que benção. Na hora que a vitória chega, o que acontece? Você nunca mais vê ele. Nunca mais, ô Igor. Esse homem não foi assim. Esse homem se rendeu verdadeiramente. Ele não se rendeu pela capa. Porque tem milagres que pessoas não faz ela ficar na igreja. Bobo é a pessoa pensar que milagre vai segurar ela na igreja. Milagre não segura ninguém. O texto diz, estou concluindo, o texto diz que havia 10 leprosos. Quantos leprosos? 10. Jesus curou os 10. Ele estava de longe e falou, Senhor, faz um milagre, Senhor, em nós nos cura. Jesus falou assim, vai e sejam limpos. Na hora que os 10 estavam andando, eles começaram a olhar e começou a receber o milagre e eles foram curados no meio do caminho. Diga glória a Deus. Olha aqui para mim. Fala assim, ó, pastor, quantos voltou para adorar Jesus e agradecer? De 10, voltou um. Entre os 10, quando um percebeu, falou, o quê? Estou sendo curado, eu preciso voltar para agradecer. Os outros 9 foram embora, nem foi agradecer Jesus. Mas um voltou, adorou Jesus e agradeceu. Porque milagre não segura ninguém. Eu já disse aqui que a gente tem testemunho de milagres extraordinários. Entre a vida e a morte, nós oramos, Deus curou. Deus curou. Foi lá em São Paulo. Foi em São Paulo, fez exame, o médico condenou. Falou, você vai morrer. Eu não posso nem mexer. Tem nem jeito de eu te operar. Voltou acabada. Até nós ficou triste. Eu e a Rafa. Foi misericórdia. E eu pensei, vai morrer mesmo. E fui lá orar. Cheguei lá para orar, a mãe arrasada. O pai, então, nem se fala. Ó, pastor, não tem como. O médico falou que não tem nem como mexer. É só Deus. Eu, na hora de orar, eu não consegui nem ter fé para orar. Eu pensei, vai morrer. Eu vou fazer uma oração aqui, porque aí já sobe e já vai para o Senhor. É sério, estou falando sério. Porque tem situação, irmão, que às vezes a nossa fé não consegue alcançar. E eu fiz uma oração, falei assim, ó, Senhor, faz um milagre. Em nome de Jesus, Pai, muda essa história. E fiz uma oração. Na hora que eu terminei de orar, nós foi embora, a Rafa falou para mim, falou assim, nossa, mas que oraçãozinha que você fez, hein? Fui embora. Ela precisou voltar lá. Lá em São Paulo, foi lá para São Paulo. Na hora que chegou lá, mandou só assim no zap da Rafa. Rafa. Eu falei, deu ruim. E não falava mais nada. Aí mandou de novo, Rafa. Eu falei, pronto, tá morrendo. Rafa, de novo. Aí ela, fala logo. Ela falou assim, o médico olhou, fiz todos os exames. O meu corpo está limpo. Eu estou curada. Diga glória a Deus. Quem faz o milagre? Essa pessoa nem está mais aqui na igreja. Sumiu. Foi que recebeu o milagre. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que milagre não segura ninguém, irmão. Só que esse cortesão, o que ele fez? Ele se rendeu. E ele se rendeu lá diante de Jesus? Não se rendeu diante de Jesus, não. Ele se rendeu de uma maneira extraordinária. Sabe o que o texto vai dizer? Que ele e toda a sua família creram em Jesus. Verso 53. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim ele e todos da sua casa creram. Ou seja, ele se rendeu verdadeiramente. Ele se entregou, aleluia. Esse eco aqui, sabe? Ele se entregou verdadeiramente. E ele falou para o Senhor, eu me rendo, eu e toda a minha casa. Essa noite o Espírito Santo está falando conosco. Aleluia. Ele é poderoso para fazer um milagre na sua vida que você precisa. Mas além de qualquer milagre que ele possa fazer, ele quer ter você para ele.
Ele quer te salvar, além de qualquer milagre, de qualquer cura, de qualquer porta que Ele possa abrir. Ele quer a sua vida, Ele quer a sua alma, Ele quer você entregue para Ele. Então essa noite é a noite de nós nos rendermos na presença dEle. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Isso não foi fácil. Por quê? Porque quando Ele se entrega, Ele está crendo não no Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Ele está crendo no Jesus, o Messias, o Salvador do mundo. Aleluia. Tampouco seria fácil para ele estar ali na corte de Herodes, nos palácios, e confessar a sua fé. Porque uma coisa, né? Pessoas ali da ralé, de baixa sociedade, creem em Jesus e recebeu o milagre. Agora é um cortesão, é um oficial do rei. Como é que vai ficar agora lá diante da corte? Ainda mais do Herodes, pecador, aquele tribulado. Agora imagina os soldados, os amigos, falam, o que você está arrumando, rapaz? Você está crendo naquele Jesus? Ele confessa a sua fé diante de todos. Porque ele sabe do milagre que ele precisava e do milagre que ele recebeu. Oh, glória! É assim que nós devemos fazer, nos render verdadeiramente. E aonde nós estamos, nós proclamamos a nossa fé e confessar que o nosso Deus é o Deus poderoso que mudou a nossa história. Amém? Então esse cortesão é um homem que aceita os fatos. Ele entendeu que a sua necessidade era maior do que tudo. Ele tinha visto que Jesus podia fazer. E ele experimentou o milagre que Jesus realizou. Então, nestes fatos, quando ele entende, ele se entrega e se rende. E essa noite Deus está te dizendo, aceite os fatos. Entenda a sua maior necessidade. E que a sua maior necessidade é a minha presença. E se você se entregar na minha presença, milagres e vitórias e bênçãos eu tenho para realizar na sua vida. A gente tem que entender isso. E ele entendeu. Então, essa noite é a noite de nós nos entregarmos como ele se entregou. Essa noite é a noite de nós fazermos como aquele centurião, como aquele cortesão fez. De se entregar verdadeiramente e confessar, tanto para os seus amigos, entre a sociedade e para dentro de casa, que Jesus chegou e chegou para ficar. E Jesus chegou, ele faz o milagre e ele não vai mais embora, porque ele liberou uma palavra dentro da sua casa. Fala para a pessoa do seu lado assim, essa noite o Senhor está liberando uma palavra para dentro da sua casa. Fica de pé dando glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém. Fala para a pessoa do seu lado assim, a palavra foi liberada. E o que você tem que fazer é o seguinte, ir embora crendo nela. Não se assuste. Se você chegar lá e alguém dizer, tem uma benção aí que aconteceu.